Olá, eu sou Suzana Barelli e hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. A gente vai falar de várias coisas muito legais no mundo do vinho. Começo com o texto do Paladar, que eu conto a história do Francis Ford Coppola, que veio ao Brasil, o diretor de Apocalipse Now e O Poderoso Chefão. Ele está lançando um novo filme que foi financiado com dinheiro da venda de vinícolas dele e de marcas dele. Assuntos que eu já abordei na CBN e trago aqui para vocês. Tendência das garrafas Magnum e a Valduga como primeira vinícola brasileira a entrar na lista das melhores vinícolas para se visitar. Das degustações que eu participei, provei borgonhas bem legais da Bituzet-Prier, provei novos rosés da LVMH, eu provei os vinhos da vinícola Muga de Rioja, com destaque também para um rosé, e eu provei os vinhos da nova carta do Mitzi, que agora é feito pela dupla da Cássia Campos e da Dani Bravi. E vou encerrar com as notícias da Semana do Jerez, que começa agora, a partir de segunda-feira. Subiu ontem, sábado, na Levan Filosofia, um texto que eu fiz contando um pouco do filme Megalópolis. Não que eu tenha assistido o filme, mas eu acompanhei a história porque o seu diretor, o Francis Ford Coppola, que é o autor de Apocalipse Now, O Poderoso Chefão, entre outras coisas maravilhosas do cinema, o que ele fez para viabilizar não só o filme, como a sua independência de fazer o filme do jeito que ele queria fazer? Ele vendeu parte das vinícolas e das marcas de vinhos dele. Com esse dinheiro, ele financiou todo o projeto. Tem uma piada clássica no mundo do vinho de que é muito fácil você ter o seu primeiro $1 milhão no mundo do vinho. Basta você começar com 1 bilhão. Na história do Coppola, ele vendeu parte das suas vinícolas e das suas marcas de vinho para financiar esse filme, ou seja, é o vinho dando frutos acima do seu próprio negócio. No site do Guia dos Vinhos, todo início de semana sobe uma newsletter. Queria chamar atenção para a newsletter que sobe agora, é um texto do Marcel Muhr, que é um dos 4 sócios do projeto, e que ele descreve um pouquinho quais são os nossos critérios quando a gente está avaliando às cegas os vinhos para o guia. Chama atenção, primeiro porque o texto está muito interessante e porque eu recebo muitas perguntas. Como é que vocês provam às cegas? Quais os critérios de notas? E está lá tudo muito explicadinho no texto do Marcel e chamando atenção para a nossa preocupação de valorizar, sempre que é o caso de valorizar, os vinhos de preços mais baixos e que merecem uma boa pontuação. Na CBN tem 2 informações que eu queria contar aqui para vocês com mais detalhes. Primeira é sobre a garrafa Magnum. Eu participei de uma degustação promovida pela EPSI com o Juan Muga, que é o dono da vinícola Muga, que é um clássico de Rioja. Uma vinícola de boa qualidade, faz muita coisa com a Tempranillo, que eu gosto bastante, e que surpreendeu a gente com um ótimo rosé. Agora, o Luli Dias, que é um dos sócios da EPSI, ele fez um comentário que eu achei muito interessante para se prestar atenção. O que ele está contando? Que está crescendo aqui no mercado brasileiro o interesse dos consumidores em comprarem garrafas Magnum. A garrafa normal que a gente está acostumado, ela tem 750 mililitros. A Magnum é exatamente o dobro, ela tem 1,5 litro de vinho. E o que acontece na Magnum? Além dela ser mais imponente na mesa, chamar atenção, ela é uma garrafa que degustações às cegas provam que ela permite um amadurecimento mais lento e mais redondo, vamos dizer assim, dos vinhos. Eu mesmo já tive a experiência de provar vinhos que envelheceram em garrafa Magnum e vinhos que envelheceram em garrafas tradicionais de 750 ml, o mesmo vinho da mesma safra. E na Magnum, efetivamente, o envelhecimento, esse amadurecimento do vinho é melhor. A explicação está na porcentagem de oxigênio em relação a toda a bebida, mas a leve microoxigenação que a rolha faz. Isso posto, a gente sabe que o vinho, esses vinhos que são mais de guarda, que são para envelhecer, eles vão melhor na garrafa Magnum. E o que o Luli contou é essa preferência dos consumidores pela Magnum. Agora, o que é mais interessante é que, mesmo sendo o dobro da quantidade de vinho, você podia até imaginar que a garrafa seria proporcionalmente mais barata. Você está comprando mais vinho, talvez tivesse um jogo aí de econômico que a gente compra mais, o preço unitário tende a ser menor. Mas não, as garrafas Magnum, em geral, os vinhos em garrafa Magnum, eles custam mais do que o dobro do que o vinho numa garrafa tradicional. Um exemplo é que o vinho tinto, que é um Muga Seleção Especial,
Na garrafa de 750 ml, ele custa R$ 511. Na garrafa Magnum, ele custa R$ 1.390. Se fosse o dobro, ele teria que custar R$ 1.022 e ele custa R$ 1.300, quase R$ 1.400. Então assim, você paga mais por um vinho que teoricamente, não só teoricamente, em geral, vai ser melhor do que o vinho na embalagem menor. E na conversa com o Juan Muga, além da gente estar falando de Magnum, me chamou a atenção o seguinte: essa vinícola é tradicional da Rioja, ela está investindo num projeto em Ribeira del Duero, que vai ser lançado daqui a pouco. E quando eu fui perguntar para o Juan Muga sobre regiões da Espanha, ele falou o seguinte: na verdade, eu gostaria de ter um vinho na Galícia, mas está impossível comprar vinhedos na região. Isso chama atenção num tema que a gente está batendo aqui, que é esse aumento do consumo de vinhos brancos. Os produtores estão percebendo que eles precisam ter mais vinhos brancos no seu catálogo, no seu portfólio, e estão indo atrás de vinhedos, e isso tem feito com uma certa inflação nos terrenos, nos bons terrenos para você plantar vinhas e elaborar bons brancos. Ainda na CBN, eu quero falar da Casa Valduga, que ela é a primeira vinícola brasileira a entrar numa premiação que chama World Best Vineyards. Essa premiação ela surgiu em 2019 e ela premia, ela valoriza as melhores vinícolas. E aí está entrando tanto o lado turístico de enoturismo, como também toda a estrutura para elaborar um bom vinho. A lista das vinícolas do 50º ao 100º lugar, ela foi divulgada essa semana, e a lista das 50 melhores, ela vai ser divulgada na semana que vem, na segunda-feira. A Valduga está na 58ª colocação e é a primeira vinícola brasileira a entrar nessa lista. A Valduga foca bastante em enoturismo, ela tem uma pousada, está ali no coração do Vale dos Vinhedos, você tem essa vista privilegiada de montanhas com vinhedos, e ela também tem uma estrutura, não apenas na pousada, mas de visitação, de degustações conduzidas, que eu acho que são esses atributos que levaram os jurados a votarem na Casa Valduga. Se vai ter nessa edição mais vinícolas brasileiras, a gente vai saber na segunda-feira, quando a lista é divulgada. Das degustações da semana, eu começo com os novos rosés da LVMH. Na verdade, foi uma apresentação de 2 novos rosés da Whisper Angels, que na verdade é o Chateau d'Esclans. A gente tem aqui no Brasil o Whisper Angels, que é um bom rosé, e a ideia da vinícola é trazer os seus rosés mais premiums. O primeiro, que se chama Rock Angels, é um rosé que ele amadurece um pouquinho em barrica de carvalho de 600 ml, que é um rosé que eu gostei bastante. E tem também um rosé mais premium, que é o Garrus, que esse é vinificado e amadurece em barricas de carvalho. Os 2 rosés são bem redondos, com boa acidez, boa vocação gastronômica e que devem chegar no Brasil em volumes pequenos pela LVMH. Vamos esperar esse lançamento. Essa semana eu também tive uma boa conversa com o Andrew Petz, que representa a Pommery. Pommery é uma marca de champanhe forte, que também deve muito da sua história a uma mulher, que é a Louise Pommery, que ela foi a mulher que sacou, a pessoa que sacou que o champanhe não tinha que ser tão doce como era e elaborou o champanhe brut. A Pommery já teve uma história de muito de entra e sai no mercado brasileiro e agora eles se organizaram para investir com mais fôlego e ganhar participação aqui no Brasil. Com isso, eles estão apostando em contar muito dessa história do pioneirismo do Brut, da Pommery, e divulgar para que o consumo desse champanhe cresça aqui no Brasil. Vamos conferir. Outra degustação que eu adorei, na verdade, foi uma super conversa com François Bitozet. Ele é da 6ª geração da Domaine Bitozet Pierre, que é importada aqui no Brasil pela Elevage. E a conversa foi muito legal, assim, a preocupação que ele tem com o terroir, que eu acho que é uma das coisas mais legais do mundo do vinho, e na Borgonha isso transparece na alma, no entusiasmo do produtor. Então a gente conversou muito sobre o Volnay et Meursault, né, as diferenças, as dificuldades, por que ele é orgânico, por que ele não é biodinâmico. Né? Na verdade, ele diz que ele é cientista demais para acreditar na biodinamia, por mais que ela dê certo. Foi uma maneira de aprender mais sobre a Borgonha e sobre os pequenos produtores. Outra boa degustação que eu participei foi um passeio pela nova carta de vinhos do restaurante Metz. O Metz é um restaurante de comida mexicana, o que significa sabores mais picantes em vários dos pratos.
E quem está fazendo a carta é a dupla Dani Bravin e Cássia Campos. E o desafio aí é conseguir vinhos que falem com essa picância, com esse mais apimentado, com esses sabores mais fortes. Então vários vinhos são meio coringas, são vinhos sempre com uma acidez interessante, com frescor, mesmo nos brancos como nos tintos, que é um dos segredinhos para a gente conseguir harmonizar vinho com comida mais condimentada. As meninas se saíram muito bem. E eu ainda consegui um tempinho nessa semana para conhecer o Nomo. O Nomo é um restaurante que estava na minha lista há um tempinho, é um projeto pequeno, ali na Vila Madalena, aqui em São Paulo, do casal Patrícia Werneck, ela é uma sommelier, e do chefe Nando Carneiro, que é um intrépido cozinheiro que gosta de jogar com sabores, contrastes de sabores, o que deu muito certo. Do menu todo que eu provei, dá para perceber a Patrícia usando em harmonizações que deram certo, e um prato que não sai da minha lembrança, que é uma manjubinha que ela preparou e que casou muito bem, tanto com o Riesling como o Muscadet, que foram as sugestões que ela passou. E eu encerro esse vídeo falando da Semana Internacional do Jerez, que acontece na próxima semana, e aí não é uma notícia só em São Paulo, é uma notícia mundial. O Jerez é um vinho fortificado que os especialistas adoram, mas que o consumidor, a maioria dos consumidores, aliás, tem certa dificuldade em entender e em consumir esse Jerez. Isso porque o Jerez tem vários estilos, do muito seco ao muito doce. Ele tem alguns que são mais secos, outros que são mais oxidativos, ou seja, não é fácil entender Jerez, infelizmente. Mas quem se permite, é muito fácil se encantar com Jerez. E para divulgar esse vinho tão único, o Conselho Regulador de Jerez, ali na Andaluzia, ele criou um evento que eu acho muito criativo. O que é? Em uma semana de novembro, ele convida os amantes do Jerez, que são desde o consumidor final até especialistas, até importadores, até produtores, para promoverem eventos ao redor do Jerez e marcarem esses eventos no site do Conselho Regulador. Antes de gravar esse vídeo, eu acessei o site do Conselho Regulador, eu vou escrever aqui o endereço para vocês acessarem, e a proposta é o seguinte: qualquer evento que você for fazer, pouco interessa quem você é, se é um consumidor final, se é uma importadora, se é uma grande empresa, para você cadastrar no site e mostrar que você fez um evento de Jerez nessa semana. E quando a gente olha o mapa, é muito interessante porque assim, o Brasil tem muito evento de Jerez. Claro que a Espanha, onde mais tem eventos, tem bastante coisa na Europa, mas chama a atenção como o Brasil vem crescendo em importância, ao menos nesses eventos de Jerez. Na semana que vem, eu conto um pouquinho mais do que foi essa semana do Jerez e das atividades que eu participei. Vai ter desde um cinema até um tour numa van por vários bares que estão servindo Jerez aqui em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele seja útil para vocês aí no seu mundo de lazer ou de trabalho no mundo do vinho. Aproveitem para comentar, participar, elogiar, criticar e espero vocês a semana que vem. Um brinde